Ação. Ixi, aí você vai cortar. Né? A gente já começa com um erro de gravação, que é mais legal. Hoje estamos aqui com uma grande honra de receber a Cris, consteladora sistêmica, e que hoje, como sempre, vamos falar da vida. Sem pauta, da vida como a vida é, que nem sempre é como a gente quer, né? Né? A gente faz acontecê-la, né? A Eu gente vejo faz que a gente acontecer na vida. E como é que é essa história de constelação sistêmica? Você é uma mulher, mãe. Como é que foi a sua trajetória de estudo? Como que te levou a isso? Como que você era antes disso? Puxa vida. Uma pergunta meio profunda. Não é né? profunda, já vou sair contando. Na verdade, a constelação está na minha vida há cerca de 10 anos. E aconteceu principalmente porque na verdade a gente vai para o autoconhecimento, quando a gente está muito bem, a gente vai pelo amor, mas geralmente a gente vai mais pela dor, né? Então eu estava passando por um divórcio e eu não queria que meus filhos passassem, sabe? Eu queria minimizar impactos, essa foi a grande verdade. Então, não cometer nenhum tipo de alienação parental, enfim, ter um ambiente mais saudável. Eu fui estudar constelação familiar sistêmica e não é estudar, é se expor, né? A gente precisa se expor, porque as nossas questões vêm à tona e aí os registros ficam. Para a gente virar um profissional, a gente tem que ser uma biblioteca viva, né? Então, primeiro a gente passa e depois a gente aplica. Mas tem um dado curioso, Luiz, é o seguinte, eu sou jornalista por formação, 30 anos de corporativo. Nossa, 30 anos e gosto, viu? E gosto. Não, jornalismo é uma coisa que é muito jornalismo, mas sempre na área empresarial, enfim. E aí eu comecei a fazer todas as minhas formações, elas tinham a ver com gente, porque é o que eu gosto de gente. Então eu fui fazer coaching clássico, aí eu fiz teoria U, que é sensacional, dá um programa para falar dela. E aí eu trabalhava em 2 lugares e atendia como coach. Mas o que acontecia que era assim, chegava num determinado ponto, porque o coaching é a arte das perguntas. Você fica perguntando, enlouquecendo, a pessoa com tanta pergunta. Mas chegava uma hora que eu percebia que aquilo não ia. Era um ponto muito crítico. E geralmente quando esbarrava na questão familiar delas. Paralisava. Paralisava. Ela não tem pergunta, ela não tem resposta, ela vai ficar naquele martírio mental, não é? E na verdade ela não vai para o campo do sentir, ela tem muito pouco para evoluir. Aí eu recomendava, olha, talvez seja bacana você fazer uma constelação familiar sistêmica. Isso você já estava na constelação? Não. Entre estar e não estar. Veja, eu tinha um pezinho como representante, às vezes indo, às vezes conhecendo, enfim. Isso foi antes. Aí quando a questão chegou em mim mesmo, que foi a questão do divórcio, enfim, aí eu fui para a constelação como aluna. E nunca mais parei de estudar, né? Porque se a gente quer ficar numa área, é onde eu tenho uma facilidade, então aí são esses anos todos voltar à constelação familiar sistêmica. Meio que você foi preparada para chegar nesse momento da constelação, né? Sim. O que foi a questão do divórcio e tal, quando você já meio estava pronta até uma parte, né? E não foi fácil. Você pulou para outra. E não é fácil, porque eu falava assim, bom, uma coisa é você imaginar qual é a sua conduta ideal, outra coisa é aquilo que você sente enquanto ser humano, né? Então eu tinha que aliar as duas coisas. Mas você falando dessa forma, é bem isso, sim. Eu acho que a vida foi me levando para este caminho. E foi muito também difícil eu me assumir como consteladora. 30 anos de jornalista. 30 anos no corporativo. Regras, horários e tem que entregar. Aquela pressão, né? E de repente eu falava assim, não, eu não estou pronta ainda. Eu não estou pronta, eu tenho que estudar, eu tenho que me trabalhar, eu não vou fazer do meu cliente um laboratório meu. Eu tenho que estar muito... Tanto é que eu fui entrar em cena 5 anos depois. Mesmo. Embora eu já aplicasse, porque na verdade todo o conhecimento que a pessoa tem, como eu disse, ela incorpora, ela vira uma biblioteca viva. As minhas intervenções dentro das empresas já eram diferentes. O meu olhar para falar com as pessoas era diferente. Muda, né? Muda tudo. Muda tudo.
E aí eu fiquei esses anos estudando, a obra do Bert Hellinger é muito vasta. O que é a constelação, né? A constelação, na verdade, ela é uma ferramenta terapêutica, né? E o que ela visa? Ela visa trazer para o consciente causas inconscientes de emaranhamentos que a gente traz ao sistema familiar. Vamos falar, sistema familiar que você fala seria desta, Perfeito. Encarnação ou de outras vidas também, independente de quem acredita nisso ou não? Na verdade, a constelação clássica, né, por Bert Hellinger, a gente não usa nenhum tipo, não usa esse conceito. Por exemplo, da reencarnação, porque fica a critério da pessoa com a fé que ela tem e o que ela acredita. Fica mais fácil de explicar pelo ponto de vista biológico. Né? Para eu chegar aqui, imagina, né? Quantos matches não deram lá atrás. O povo se encontra na match, aí nasce uma criança, aí vem, e aí formam-se casais ou não, mas a vida vem andando, a vida vem andando, a vida vem andando. E em tese, eu sou essa mistura genética desse povo todo. Então eu não preciso ir para o lado espiritual. É uma técnica que age no nível da alma, isso sim, vai num nível anímico, quer dizer, vai num outro campo de percepção, mas a gente não mistura. Pelo menos eu, que sou da escola clássica de Bert Hellinger, não misturo. Então, às vezes a pessoa se ela tem essa crença, isso ajuda, tudo bem, já atendi evangélicos, espíritas, agnósticos, ateus e por aí vai. Porque o que ela é muito interessante é isso. Se eu sou, a medicina está versando sobre isso agora. Os nossos traumas transgeracionais, a epigenética, né? Então a gente traz informações genéticas em nós que tem a ver com os nossos antepassados. Mas não é só no físico. É nas crenças, nas emoções, nos destinos. Os traumas também? Puxa vida. Que é o que mais pega. Que é o que mais... Bom... Muito legal você me falar isso, porque quando a gente pensa em constelação familiar, voltando a falar do amor e dor, geralmente as pessoas procuram a constelação familiar por alguma dor, por algum incômodo, né? E depois que elas caminham um pouquinho mais pela constelação, eu as faço ver as bênçãos que também chegaram e que ela não pediu. Então, há um caminho. A nossa ancestralidade, ela traz um caminho, sim, de desconforto, de traumas, de emaranhamentos, mas ela traz um caminho imenso de bênçãos, dons e habilidades que a gente herda e põe em prática nesse mundo sem nem se dar conta que recebeu enquanto graça. Interessante você estar falando essa questão vamos falar, amor, que a gente recebe, que a gente carrega, né? Que com esse amor, com essa energia vou falar do meu jeito, né? Dos ancestrais e tal. A gente pode ajudar muita gente, que não sei o quê. Mas por que eu te pergunto, cara, alguém já te perguntou, já chegou lá para fazer um trabalho com você, para melhorar o amor que ela transmite para o mundo? Ou sempre é na dor? Porque é muito comum. É mais pela a gente identificar a dor, né? É mais pela dor. E o que acontece é o seguinte, olha que conceito bonito que eu vou passar para você sobre a constelação. A constelação ela é baseada, primeiro, a ordem precede o amor. Esse é um conceito. Mas para a constelação, tudo é amor e não julgamento. Se eu tiver qualquer forma de julgamento, eu não sou um bom instrumento para atender ninguém. Sim. Mas existe um amor que vê e um amor que não vê. Quer dizer, são as lealdades invisíveis. Então, vamos lá. Levando em conta o que você me falou. Tem pessoas que nascem... a gente tem um sentimento de clã, né? É uma loucura, mas a gente nasce primeiro que não é uma folha em branco, porque a criança já vem com todos esses registros, inclusive genéticos. Toda criança tem uma síndrome de super-herói, né? Ela acha que se ela fizesse tal coisa, ela impediria a mãe de morrer, os pais de se separarem. Então, perceba, a gente vai acumulando essas questões. Então, é natural que a gente chegue por um incômodo. Mas, às vezes, nasce alguém muito diferente. E é natural também, porque os sistemas têm que se reequilibrar. Então, ela tem um apreço ao mundo. E ela se sente desencaixada. Porque ela está totalmente contrária do que a família dela faz. Seria a ovelha negra da família? Existe, inclusive, esse conceito. Como é bom não ter script, né? É bom. Geralmente, o que acontece? Esses esquisitões, né?
Você, né? Que nascem na família, na verdade, o que acontece não é uma questão de ser melhor ou pior, simplesmente nós caminhamos por uma evolução quer seja social, quer seja pessoal. Então, o que que acontece? Eu tenho meu mini mundo, que tá a família, aí eu começo a me misturar com os outros, então eu tô entrando no mundo dos outros que também tem a família deles. Então, olha que impacto que isso dá. E existe sim um círculo maior que é o mundo enquanto mundo, né? Então muitas vezes, você tem que fazer esse caminhar, só que você não fica restrito nesses círculos, né? Você pode ir voltando. Percebi que eu tô com um probleminha ali, putz, baixou ali a criança, baixou meu modo criança, lá tô eu na birra, lá tô eu na lamúria. Volta pro seu mundo, vai olhar o que tá acontecendo, evolui. Vai para o mundo dos relacionamentos, vai para o mundo do trabalho, dos relacionamentos afetivos, das amizades, mais pronta, mais preparada, quer dizer, com menos demandas, né? E aí o que acontece? Quando você está cheio, você pode extravasar por causas mundiais. Isso acontece. Ou você pode ter um desejo imenso, agir, ter alguma coisa que te impede, volta e dá uma olhadinha, corrige e segue. Porque quando a gente fala de amor visível, né, do amor que vê e do amor que não vê, muitas vezes nós estamos presos por lealdades. Então, suponha, você vem de uma família que todo mundo trabalha certinho, bate cartão, nananana. Você nasce com uma vontade assim de... Nasce com asas, né? Nossa, parece um cigano, tá no mundo e tal. Muitas vezes a pessoa vai, é isso que ela veio para fazer, só que ela carrega o quê? Uma certa culpa, uma dor, porque ela não está fazendo igual. Né? Um filho, por exemplo, que se o pai é ladrão, é natural que ele seja. Isso não é. Você entende o que eu estou dizendo? É como ele aprende. Puxa, mas ele nasce para ser juiz. Então, esses impactos, eles vêm nos seres humanos, só que o que acontece? Para a gente ir para frente, a gente não pode ter a consciência sempre leve. Muitas vezes, a gente vai para frente com a consciência pesada. Interessante isso. Fala mais disso. É isso que rege a constelação. Então, por exemplo, ela também fala sobre isso, né? Então, você vai para o mundo como? Olha, eu digo que assim, o mais importante quando uma pessoa procura a constelação é encontrar o lugar dela no mundo. Eu digo, se eu tivesse um aplicativo ficava fácil, né? Google Maps, em que lugar eu estou no mundo que o fluxo só me leva? Então, o que acontece? É nesse lugar que eu tenho potência. É nesse lugar que eu consigo, enquanto alma, enquanto ser, me desenvolver plenamente. Mas existem coisinhas que nos atrapalham até aí. E a constelação, de uma forma simples, porém extremamente profunda, cirúrgica e muitas vezes até de impacto, ela observa 3 leis. Então, a primeira delas diz respeito ao pertencimento. Todos, absolutamente todos da nossa família têm direito a pertencer. Principalmente aqueles que a gente joga para baixo do tapete, os abortos que a gente não revela, os ladrões, os beatos, os santos. Quer dizer, todos têm direito a pertencer. Veja, por quê? Porque nós não somos o alecrim dourado. Nós temos uma consciência de clã. E aquele que não foi visto lá atrás gera um ruído no sistema e as gerações subsequentes vêm para harmonizar isso. Apenas porque é assim. É simplesmente assim. Senão vai ficar todo mundo preso. A gente estaria preso lá em que era. Então é a primeira lei. Todos, absolutamente todos, têm direito a pertencer. A gente dá um lugar a todos eles. E a ordem precede o amor. Quer dizer, não adianta, você tem que dar a ordem. Aquele veio, o outro veio, o outro veio. E tá tudo certo. Até que você chega no seu portal para este mundo. O portal para este mundo é o nosso pai e a nossa mãe. Simples assim. Para a gente chegar nesse mundo, até para gostar desse mundo e até para não gostar, para reclamar ou para ser feliz, a gente precisa de um portal. E é o nosso pai e a nossa mãe. Então a constelação, que é uma revolução da psicanálise, ela encontra no pai e na mãe, é uma posição hierárquica também, que é a hierarquia. Sim. E o que acontece? Se a gente só tivesse isso e conseguisse compreender isso, e tomasse o que a gente precisa e seguisse, já era o suficiente. Mas muitas vezes a gente está sempre indo para trás e brigando e querendo consertar aquilo que era. Só que os nossos pais e a nossa mãe são pessoas comuns como eu e você.
Completamente diferentes. Eu sou a Cris, mas quando eu sou, né, um dos meus papéis, né, é ser mãe, mas quer dizer, estou longe da perfeição em todos os meus papéis, que dirá na maternidade e paternidade. Então, o que acontece? Os filhos, essa é a segunda regra. Geralmente e é o primeiro espelho que a gente não olha pra gente enquanto criança. A criança levanta os olhos e ela vai ver quem? Ela vai ver pai, ela vai ver mãe, ela vai aprender a jogar o bracinho, ela não tem noção que ela é um ser, né? Então, é o nosso primeiro modelo. O ideal é que ela se abastecesse e depois ela conseguisse, concordando com todo o bem e todo o mal, seguir, né? E aí a gente entra na terceira regra, né? Então, por mais que um filho, às vezes, ai, nossa, eu amo muito meu pai, minha mãe, nossa, quero dar uma casa para eles, quero dar não sei o quê. E se esquecem que os pais já sabiam viver também antes. É uma arrogância isso também. Cada um no seu quadrado. Então, tem a segunda regra, só para fechar tem a terceira, que rege eu e você aqui, tanto na amizade quanto aqui num projeto de trabalho, regem os casais, regem as relações profissionais, que é do equilíbrio de troca. Se com pai e mãe, os pais muito mais dão, né? E não tem como, quem é pai e mãe sabe. Nas relações é uma dança, é diferente. Então eu dou e você também, no bom e no ruim. Porque se de repente você faz uma mancada comigo, ai, nossa, eu vou, ai, não, eu supero. Não, às vezes você vai lá e também dá uma pequena mancada e o placar segue 0-0. Então, a constelação, ela versa sobre isso. E aí, dentro dos conceitos, tem o amor que vê e que não vê, tem a consciência pesada, que é o que você gostou. Claro, se você tem algo para fazer que é único e exclusivo seu, você já está pronto, você já olhou para essas questões, você está em paz com a sua vida. Mas você não é, de repente, você tem algo para somar para esse clã. Mas esse clã pode nem sempre te aceitar ou querer. Segue. De consciência pesada. A consciência leve nos mantém presos. Exato. Essa questão que você levantou da culpa, eu acho assim muito interessante, porque eu atendo várias pessoas que vêm de um clã familiar, X, Y, Z lá, e ela se torna um empreendedor muito bem-sucedido, e a família não dá certo, sabe? Tem trabalho, não tem abundância profissional, uma estrutura financeira bacana, e um voa. Aí esse arruma um jeito de dar errado. Exato! Que é aquilo que você falou, mas o cara nasceu para isso. Então ele começa de novo e depois volta para trás. Ele fica preso. Ele fica preso. Como se ele não se sentisse merecedor, como se ele estivesse traindo o clã dele. Então ele está preso ali. E o que é uma pena. Ou outras coisas que você também deve receber, muita gente. As pessoas que vão lá, se desenvolvem, e aí elas acham que elas são responsáveis por consertar a vida de todo mundo. Todo mundo da família, exatamente. Passo para falência. É comum. E outra coisa, aquele que você ajudou, que de alguma forma você é o que vai te ferrar. É o que vai te ferrar, porque no fundo você também tirou a dignidade do outro, sabe? Isso chama-se ordens da ajuda. Você tem que ajudar o outro primeiro se ele te pede. E segundo, naquilo que o outro consegue receber e naquilo que é justo você dar. Então essa síndrome do Salvador, né? O cara vai lá e aí ele acha, ele põe o irmão, põe lá, depois ele fala, pô, meu irmão me processou, não sei o que, não é? É complicado, é isso mesmo. Achar o seu lugar na vida, esse cara, humilde, modesta e potencialmente. É entre aspas o segredo, né? É o segredo. E não é fácil, é um trabalho de uma vida inteira. E, na verdade, e nós estamos falando de uma forma bastante humilde, eu te conheço, Luiz, não quer dizer que a pessoa que tem sucesso, que representa a família, não. É o que ela é com a autenticidade do ser. Ela é o que ela é. Com ou sem abundância, né? Ela é aquilo. Ela é o que ela é. Ela contribui com seu tijolinho para essa estrada que a gente tem na vida. Ela contribui. Então, é isso que eu penso, né? E ela fica confortável da pele para dentro. Porque nós estamos sempre olhando no mundo da pele para fora. Então, como é que eu estou bem? Como é que eu estou confortável da pele para dentro? Que dor me pega? Da pele para dentro. Né? Lindo isso. Não é?
Maravilhoso. E como que a constelação, que é mais ou menos o mesmo raciocínio, mas do filho e da mãe, que também é muito comum, eu tô aproveitando, Ai, né? aproveita. Vamos fazer estudo de caso que é bom Não demais. é, o filho com a mãe ou com o pai, porque normalmente, como você bem disse agora há pouco, a gente tem esse portal e desse portal você ganha o mundo, vamos dizer assim, né? E quando você volta, você não quer ganhar o mundo, porque você acha que depende, deve. Eu estou falando com pais saudáveis, tá? Não é caso de terceira Sim, idade, sim, sim. patologias tal, que nem você, que nem eu, pais que estão bem, né? E Sim. a pessoa não voa, ela não se joga no mundo, porque tá sempre ali voltando pro pai e pra mãe. Ela fica naquele. Então, e tem gente que faz assim uma vida inteira, E não, gente. A pessoa faz análise a vida inteira, ela faz não sei o que a vida inteira, e ela faz mais não sei o que a vida inteira, e quando você vai ver, a pessoa tá lá ainda falando as mesmas coisas. Isso, de fato, eu vou lhe dar um exemplo que eu acho que é bem legal, de uma pessoa que eu atendi ontem, e é tão bacana, eu não tive ainda a oportunidade de dizer para ela que ela tem um pai sensacional. Então, para a constelação, pai é mundo, né? Mãe é abrigo, mãe tá ali, mas pai é mundo. E o pai, muitas vezes, a função que ele cumpre com os filhos, o pai mesmo, é dar aquela empurrada e vai, né? Porque pai é mundo. Né? Então, porque o que acontece? Esse ser que ainda insiste em voltar, claro que existem outras técnicas também, é claro que existem outras técnicas de apoio psicológico, o que quer que seja, mas às vezes uma dependência, um vitimismo, e às vezes cabe também aos pais ter uma postura. Tudo na vida é postura. Na verdade, para a gente experimentar movimentos diferentes, a gente tem que sustentar uma ação. Tá? Então também não vão achando que, ai não, olha, fiz uma constelação. Até para dizer que eu gostaria de dizer isso para as pessoas, eu sou muito do pé no chão. Eu gosto muito que as pessoas compreendam a técnica e venham prontas para a técnica. Constelação não é para criança. Se eu estou no meio de um atendimento, ou se eu estou no meio de um grupo e a pessoa não sai daquela postura, eu é que não perco meu tempo. Devolvo, tá tudo bem. Constelação é para os adultos. E muitas vezes, Luiz, acho que eu vou te falar assim, muitas vezes no campo, até pessoas que já estão na vida, elas ainda estão na postura infantil. Então, muitas vezes, o que a gente vai constelar primeiro? A criança interior. Ela olha, descarrega, ela vê, ela percebe que vala do ego, ela cai. Ou, tô sempre no vitimismo. Ou, nossa, como eu sou arrogante. Quando a pessoa ela percebe aquilo no campo de constelação, que depois eu queria explicar um pouquinho, porque não é uma cartilha. Isso tudo acontece num campo informacional que se cria na hora e no momento, e com permissão dos representantes e de quem vai constelar. Muitas vezes, quando ela percebe aquilo, ela diz: puxa vida. E as oportunidades, às vezes a gente coloca no campo oportunidades. E são tantas, só que a pessoa não saiu da criança. Por pura e espontânea vontade. Então, quando eu digo, quando o pai sustenta a ação dele, ele não tem obrigação de fazer com, não, teu filho já é adulto, você encaminhou para o mundo, ok, a gente nunca, quando eles crescem, eles que tem que voltar mesmo, não é a gente ficar indo atrás Exato. peraí, são adultos, mas quando é do ser mesmo, é porque insiste numa postura infantil. Ele insiste, ele tá no modo criança. Por quê? Na sua ótica. É um emaranhamento que a pessoa tem. Muitas vezes ela está numa zona de conforto, ou está dentro de um triângulo dramático. Ora é a vítima, ora é o salvador, ora é o acusador. O salvador é o que vai cuidar, é o que vai... No fundo, quando a gente tem nesse triângulo dramático, aí é um conceito além da constelação, e todos nós estamos envolvidos nisso, então nós temos que nos atentar. Isso é uma dica rápida e que tem que acontecer. Olha, só que precisamos de 3 partes, né? Então a pessoa está lá querendo salvar, ela entra, por exemplo, você está num negócio, então ela entra, dá todas as sugestões, mas tem o sócio e tal, ela oscila, no fundo ninguém está querendo assumir a autorresponsabilidade. Eu ia falar da autorresponsabilidade, porque não é a constelação não te dá ferramentas e lucidez, né? Mas cara, se você não tiver autorresponsabilidade de ir inteiro, entregar-se àquilo que você falou, né?
não vai rolar. Nenhuma terapia. Rola, exato. Eu acho incrível, porque às vezes a pessoa sai com efeito imediato, né? Eu sei também das tuas terapias, enfim. Mas você deve sustentar a postura. Isso é o mais importante. E sustentar a postura é perceber quais novas ações que eu tenho que ter e manter para essa ação que eu fiz de autoconhecimento. Tem outra coisa, tem gente que tem vício em autoconhecimento. Acho que tudo é questão. Gente, a vida é meio aquilo mesmo. A gente uma hora dá certo, hora dá errado, levanta, cai. A vida tem a sua própria dinâmica, assim como a natureza tem sua própria dinâmica. Aí tem um povo que está o tempo inteiro, não, só no autoconhecimento, só imaginando, ou na gratiluz, ou não sei o quê. A gente tem que ter uma postura primeiro lugar. Até costurando o que você disse. Primeiro, se eu quero olhar, eu tenho uma questão, eu estou incomodada, eu quero olhar, eu decidi. Primeira coisa, se sua alma te empurrou e você disse sim, ótimo, vá, né? É o que eu falo, eu digo assim, constelação, às vezes a pessoa fala assim, eu vou dar um presente, eu digo, é um presente de grego. Eu não aceito, né? Quando a pessoa diz, olha, eu vou te dar, não. Você pede para a pessoa me procurar, é diferente de quem vai fazer o acerto, né? Exatamente. Olha, você toma uma constelação para você porque ela quer que o outro mude para ela. É egoísmo puro. Eu também não aceito. É um egoísmo puro. Pede para me ligar, pede para falar comigo. Claro, quem vai acertar depois, o dinheiro pode vir de uma fonte ou de outra. Mas a constelação é um chamado de alma. É uma técnica que às vezes a pessoa está 15, 20 anos numa terapia. O que é válido, é justo, porque a constelação não é uma ferramenta de apoio, ela é uma ferramenta de diagnóstico. E ela olha para aquilo e parece assim, que passa a vida dela toda naquele momento, naquela hora, ela fica em choque de perceber. Ela viu. Quando você vê, não dá para desver. Vamos tentar não ler. O que está escrito aqui? Não, você não vai mais saber o que está escrito aqui. Exatamente. Não tem. Você viu. Só que aí, esse é o primeiro passo. Aceitou o chamado de alma? Foi. Só que com que postura? Adulta. A maioria das pessoas busca terapia para continuar no seu lado vítima. E para ter mais ferramentas para Claro! ser vítima. É isso Claro! Então, assim, como eu acho que o autoconhecimento, ele é a maior viagem legal que o mundo pode ter, eu digo que assim, né, é um cair para dentro. Né? Eu sou um universo que eu adoro conhecer. Todos os dias. Isso é muito legal. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele é uma ferramenta maravilhosa. Eu acho que o autoconhecimento é uma viagem maravilhosa, mas você tem que levar isso com adultidade. Adultidade foi ótimo. E com uma certa alegria. Porque a alegria, ela é uma ferramenta espiritual, não é a felicidade. É com uma certa alegria, um estado interno que me faça ficar feliz com os desafios e com as coisas e viver a vida e, claro, que abarcar os outros sentimentos, mas com adultidade e autorresponsabilidade. Sem ela não existe. Você imagina uma pessoa que vai procurar uma técnica qualquer que seja e depois ela responsabiliza o outro, ela diz... A técnica, ela desvaloriza a sua técnica, Sim, seu trabalho, o seu saber, porque é uma questão de autorresponsabilidade. Aí vale a pena essa viagem. da vontade de Aí fazer. vale a pena. E também largar, né, Luiz? Porque a vida também é feita de estradas, cores, sabores, né? Aromas, tudo. Você deve também pegar essas ferramentas, incorporar e seguir na vida. Nós estamos em tempos que eu acho que a vida precisa de gente que está ali despertando e trabalhando para alguma coisa melhor. Tem tanta técnica, tem tanto recurso hoje em dia para a gente sair do que dessa mesmice. Não buscar adoecer mais ainda. Isso que você está falando é muito interessante, que eu estou vendo cada vez mais, né? Você tem já anos de estrada também. A venda da doença. Né? Mental, emocional, física, nananã. Então, o prédio lá que estão construindo na sua rua, você olha lá no anúncio de venda, temos 5 farmácias na rua, na região, em volta do prédio. E o cara compra porque tem 5 farmácias. O que você me fala desse? Porque a tecnologia está aí para ajudar, mas dessa venda de doenças, patologias
mentais e Eu tudo penso mais. que a gente tem que voltar para o básico, né? Eu enxergo isso que você está falando de uma forma, assim, muito abrangente. É a indústria da doença, né? É a indústria do separativismo, quer dizer, não separar tudo, eu sou diferente de você nisso, naquilo, 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 naquilo. Então, quer dizer, eu penso que o que acontece é que a gente está perdendo muitas vezes tempo de observar a natureza com toda a sua sabedoria, né, de ciclos que são eternos quase, né, e saber olhar para isso com mais amor, com mais porque a pessoa está no tempo das pílulas, né? Então é a pílula para eu dormir, a pílula para eu acordar, a pílula para eu ficar feliz, né? É como se fosse uma mágica. Então, mesmo com tanta interferência tecnológica, né, as pessoas não se preocupam em saber o que é verdade, o que é uma meia-verdade. Então, eu vou usar eu vou usar uma coisa, mas o que o meu professor querido Hélio Couto, né? Ele diz assim: se o mundo acabar a energia elétrica, tudo que vocês veem como progresso acaba. Você concorda? A gente precisa disso. Então ele fala assim: vamos estudar arquétipos, né? Os deuses, as mitologias, quer dizer, o que eu acho é isso, a gente falta a pessoa olhar para o básico. O que é que eu preciso basicamente na vida para operar com dignidade, com alguma felicidade, né? Não com todas essas preocupações. Eu moro num prédio maravilhoso, num lugar maravilhoso. Gente, tá uma automação. Você não pode dar um passo. Cara, não, estamos garantindo a sua segurança e tal. É uma cultura do medo, né? Do medo. Do medo, da doença, do descrédito, do que a pessoa vai... Entende? E, no fundo, isso acaba sendo plasmado, né? Plasmado. E aí as pessoas ficam no inconsciente coletivo e muitas vezes você que está tentando falar uma coisa que, assim, é básica só, porque a natureza já faz tempo, que as mulheres já dão à luz aos seus filhos faz tempo. Eu tô falando de coisas muito simples, básicas. E você parece, assim, uma grande esquisita. E você fala assim, mas como? Porque é uma coisa louca. A medicina tem dado umas demandas, né? Como se cria, como se... Não, gente, vamos viver mais leve. Mais leve. E eu vejo pessoas que, eu, inclusive, atendo, o médico fala, ela acredita naquilo. Eu falo, gente, calma, você não tem nada. Isso é normal na minha época, né? Bullying e tudo, e superei, estou inteiro. Eu não era doente porque não chegava chorando em casa. Quer dizer, eu cheguei chorando. Eu tinha uns 7, 8 anos, foi interessante eu contar essa parte da minha vida, que eu cheguei chorando em casa, e meu sobrenome é Bonani, né, italiano e tal. E meu pai, Bonani, óbvio, né? Aí eu cheguei chorando, meu pai, não sei porque ele estava em casa. Aí, filho, o que foi que você estava chorando? Eu tô falando com você, tô vendo. E, pai, o pessoal me chama de banana. E ele deu uma risada, um sorriso e deu uma risada, tipo, filho, eu entendi e parei de ficar chorando por causa do banana. Mas até falar banana demorou, né? Mas ele passou por isso também. Sim. E, sabe? Sim. E tinha lá... É isso, eu acho que esse incremento de força, de acolhimento, mas assim, uma coisa mais prática. É leve, eu me curei. Isso! Tipo, ele sorriu e deu uma risada. O pai foi assim. Porque você contando, eu ri daqui, né? O pai foi assim também. Matou o problema ali. E assim, e no fundo, e tem um mecanismo reverso. É importante a gente observar isso. Muito legal a gente estar nessa conversa. Primeiro, exatamente o que eu te falei. Olha, tem coisas que são verdades e tem coisas que são meias verdades. Você tem que usar o seu ser, a sua inteligência cognitiva e a sua inteligência intuitiva para perceber se aquilo faz sentido para você ou não. Desculpa, nada que é externo tem mais poder do que você tá ali refletindo sobre aquilo e colocando o seu pensar. Isso é até uma questão de inteligência, né? E mesmo assim a pessoa fala de fé e tal, mesmo assim, por isso eu adoro falar, né, com os agnósticos e os ateus, eu adoro porque eles têm essa noção que muitas vezes pra gente é difícil, eles têm internalizado uma força que tem dentro deles. E no fundo, todos nós temos.
Eu não estou dizendo que é legal que a pessoa nos faça mal. Eu não estou dizendo que a gente não deva falar sobre isso. Mas sempre buscar para as informações, para as situações, um estado interno de presença que você se fortaleça para seguir. Porque existe um meio reverso que, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa discussão, que eu sou da comunicação e amo loucamente a comunicação, o que eu vejo, por exemplo, dentro das redes sociais, dentro dos grupos, Luiz, me choca. Porque isso não fazia parte do meu repertório. Eu não acho correto você agredir alguém. Entende? Nós estamos falando de valores. Aí vai lá para a filosofia, vai ver o que Sócrates falava, vai ver o Pitágoras, vai ver... Sabe? Às vezes eu mudo muito do conteúdo, porque eu falo assim, eu tenho que ir para algum lugar onde os meus valores encontram. Porque hoje é um negócio tão pasteurizado, aí a pessoa vai lá e na rede, está todo mundo falando sobre a mesma coisa, dando as mesmas opiniões. E um ataque, porque você acha que você está protegido ali por aquela tela, no seu perfilzinho, você vira tão senhor de si que aquela mesma agressão que você sofreu, você está disparando para o outro. E vira uma espiral, então é doentio, né? A causa disso, uma coisa que eu observo muito, que por conta disso tá se perdendo muito, a família. Que a gente fala, que ali a gente aprende honestidade, princípios, tá difícil hoje em dia, de princípios, o que é certo, o que é errado, de honestidade para com você, para com o outro, né? O povo indígena tem 2 mandamentos: se não faz mal para mim, nem para o outro, então eu faço. Sabe? Então, esses princípios, essa honestidade, você vê gente visualmente muito bacana, muito não sei o quê, mas vai ver mau caráter, bate no teu carro, não paga, distorce tudo, relacionamentos narcisistas, aquela coisa toda que está muito complicado. Sempre teve, mas agora parece que estão vendendo isso também. Também. Sabe, ensinando. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela falou que tem curso para ser narcisista. Saca? Meu Então, Deus. para você ver como que é. Como dominar o outro. Eu não estou nem falando de gênero, tá? Né? Obviamente que o masculino é mais evidente, mas... então, cadê a família? Porque cada um está no seu quarto. Sabe? Com um aparelho na mão que o mundo tá lá. E dependendo do viés que você entrar ali... Você perdeu. Vamos falar de um conceito sistêmico, que você vai gostar. Isso. Quando nós, veja, nos primórdios dos tempos, eu poderia sofrer uma ameaça de um leão vir me comer, concorda? Por exemplo, hoje é pouco provável que apareça um leão aqui na sala e um leão mesmo, um bicho. Então, o que acontecia? Enquanto clã, a gente tinha que investir na colaboração para sobreviver, senão você era uma presa fácil. Sim. Então, a gente tinha que investir nessa consciência, investir nessa colaboração e ouvir os mais velhos, inclusive. Porque se eles tinham ficado mais tempo vivos, eles tinham corrido mais. É sinal de que eles tinham alguma estratégia diferente da sua. Então, no fundo, é mais ou menos isso. E hoje, o que as pessoas fazem nesse tempo que está extremamente líquido? Líquido, boa. Líquido. As pessoas imaginam que elas são um exército de um homem só. E não é real. Porque nós clamamos pela colaboração. Nós necessitamos do outro. Essa que é a grande verdade. Enquanto eu estou aqui, linda e bela, sentada, tem alguém que está cuidando de alguma coisa, o outro que está no lixo, o outro que está na engenharia, na tecnologia, na informação das coisas, cozinhando. Nós somos interdependentes. E isso também se estraga. E quando você fala, por exemplo, sobre família, é na família que você aprende tudo isso. É a pura verdade o que você está dizendo. E aí, quando eu enfraqueço, eu olhar para isso, é muito interessante para a massa. Porque aí eu viro um alvo fácil. Muitas vezes, olha, vou te dar um exemplo até dentro do próprio meio holístico. Tem aquela pessoa que ela tá o tempo inteiro, que é Deus, o jejum, blá, blá, bibi, e muitas vezes ela não está harmonizada com seus pais da terra. Sim. Então, no fundo, ela está buscando o quê? Ela está buscando um pai e mãe externo. Essa que é a grande verdade. Não estou dizendo que não seja ruim, eu só estou dizendo que tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Eu lembro do meu tempo, a gente está falando de uma mesma coisa, eu vou te dar um exemplo meio... no meu tempo de jovem,
quando teve uma campanha de consciência, na verdade, que se a família não tomasse cuidado, o traficante adotava teu filho da escola. Hoje, voltando um pouco, é a tecnologia e os pais não estão vendo, porque droga. É impressionante, e ontem eu estava conversando, porque veja, né, nós não somos aqui nenhum Matusaléns, né? A gente é um pouco mais experiente, mas não quer dizer que a gente seja Matusalém, não quer dizer que a gente seja moralista, o que quer que seja. Simplesmente a gente tem que pegar, perceba a felicidade das pessoas, a integridade delas, perceba se elas estão bem. E realmente, meus filhos hoje já são adultos, mas tem chegado muito a mim, inclusive naquela conversa nossa que tivemos e por outros especialistas, como os jovens estão tristes, como os jovens estão dependentes, né? Eu gosto de conversar sobre tudo na minha casa. Ontem estávamos jantando e aí, olha, esse eu não conheço bem, porque esse negócio de aplicativo aí eu não conheço muito bem, nenhum. Mas, puxa vida, a pessoa consegue dinheiro, no fundo são filhinhos de papai tendo pouco ou tendo muito, quer dizer, mãe tá trabalhando, pai tá trabalhando, tem comida na mesa, tem estudo. Não, mas sabe o que é? Se a pessoa vende a foto do pé, se a pessoa vende tal do OnlyFans, sabe? Eu falei assim, mas o que é isso? O que leva? Você não precisa disso. O que leva a isso? Com que energia volta para você? Qual é a sua qualidade vibracional, sua qualidade energética? Como é que você assina a sua passagem pelo mundo energeticamente? Legal você tá falando isso. E muitas vezes as pessoas elas andam como miseráveis, apesar de terem uma gama de informações, apesar de terem vários recursos, porque o amor, ele existe em abundância na natureza, ele existe, o amor não idealizado, mas essa força motriz, né? Esse ciclo, ele existe, é uma benevolência no campo, existe essa benevolência. A quem interessa não fazer perceber esta benevolência? Porque muitas vezes o discurso ele pode até ser muito legal, mas se a pessoa me fizer uma coisinha assim, eu já viro um hater dela. As relações se constroem a partir desses diferentes pontos de vista, é assim que a gente evolui como sociedade. Então, nós estamos perdendo essa capacidade de nos unirmos pelas diferenças, pelo diálogo, né? Pelas trocas, né, de experiências. Eu aprendo com você aprende comigo e tá tudo bem. Vamos crescendo todos, né? E tão bacana, eu acho que a gente tem uma coisa muito positiva nessa parte, que é perceber a visibilidade das pessoas, porque ninguém nessa vida deve ser julgado para onde ela direciona o afeto, então qual sexualidade ela escolhe, qual cor ela tem. Ninguém nessa vida. Ninguém. Porque nós somos realmente, de novo, da pele para dentro, a gente é bem parecido. Né? Então, enquanto sistemas e tal. Então, eu acho muito legal que a gente converse sobre isso, que isso seja um ponto de apoio para a gente ir mais além. Né? Porque eu vejo uma dicotomia, Luiz, eu vejo um avanço considerável. E ao mesmo tempo eu vejo uma dicotomia. Eu vejo coisas que eu falo assim, mas isso esbarra num valor assim, primordial. Como é que eu vou seguir a partir de um valor que tá errado esse valor, né? Então eu falo, mas né? Então, eu penso que seja isso. Né? E a gente pode, usem as famílias como um bom laboratório, é lá que a gente ficou grande parte da nossa vida. Ao invés de abrir as porteiras e tal, use. Eu acho que a constelação é uma ferramenta, ela é tão linda. Claro que eu vou falar dela com amor e paixão, porque o que eu vejo as pessoas se reconciliarem, ela é a terapia da reconciliação. Ah, eu vou mudar o que passou? Não, mas eu vou assentir. Assentir quer dizer eu concordo com o que foi bom e com o que não foi, e com isso eu sigo. Não sigo na vingança, não sigo no ódio, na reivindicação. Ou que é uma energia péssima, né? Que é a ignorância. Você enterra aquela pessoa e você ignore. Também, como é doído, né? Também é complicado, né? E me fala sobre isso, essa parte da constelação. O resultado, a cura, a partir do momento. É uma sessão, ou seja, uma pessoa constela e já resolve a vida, ou tem várias, porque eu sei que não é simples assim.
mas resolve-se muito. Então, me conta como que... Boa pergunta. Porque a constelação, ela não é uma técnica recorrente. Então, o ideal é que você... Tem gente também que constela para tudo e também acha que o mundo é só constelação. Fica parecendo uma igrejinha. Tudo que te limita escapa. A vida é para expandir. Limitou? Tá errado. Tá errado. É. Tudo que a gente falou até agora, poderíamos falar isso numa frase. Limitou? Expande. Nossa, eu tô nesse grupo, as pessoas falam a mesma coisa, mas está me limitando. Expande. Então, a constelação, ela é uma técnica, uma das técnicas, né? E o que acontece? O ideal é que você tenha uma questão de alma para resolver. Você precisa ter uma questão bem definida para resolver. Me fala um pouco mais de como a pessoa percebe ou chega nessa questão. Geralmente ela não chega ela chega com uma percepção de algo na vida dela que não vai bem. Os meus relacionamentos sempre acabam por isso. Eu tenho falência no meu negócio. Ela não chega, por exemplo, na causa raiz. Ela chega com uma queixa. Não consigo me sentir feliz, tenho tudo, mas estou vazia. Isso é muito comum também comigo. Muito comum. Muito, tem tudo, tá tudo certo. Tá tudo certo, mas eu tô vazia. Errada, Então ela chega com uma queixa real e que a alma dela sente e ela é lícita e depois ela vai ver o que está por trás. Né? Então as constelações, elas têm um efeito. Quando a pessoa faz uma constelação, parece uma pedrinha no rio, aquilo reverbera. Muitas vezes uma constelação vai de 6 meses a 2 anos o efeito. Quiçá uma vida inteira. Obviamente, que numa constelação você faz como não posso falar roto-router, né? Pelo amor de Deus, ninguém vai saber o que é. Né? Ela dá aquela... Eu entendi. Né? Não posso perder a chance. Né? Na verdade. Mas é como se fosse... Ela desentope mesmo, né? Num primeiro momento e a pessoa tem que experimentar. Então, hoje, por exemplo, eu faço constelação individual ou em grupo. Mas não faço mais apenas a constelação. A pessoa, ela fica comigo mais uma sessão ou no máximo 3. Eu não vendo mais só a constelação. Por quê? Porque esperando aquele impacto e deixando aquilo reverberar por uns 15 dias, muitas coisas a pessoa por si só, como ela já fez, como é que acontece na prática? A pessoa traz a queixa, você dá uma explicação breve e cria um campo informacional. Eu gosto de usar o recurso da biologia, que é o campo morfogenético, tá? Eu prefiro usar um conceito da biologia para que a pessoa não se prenda a nenhum conceito religioso, que é o campo ressonante, que é aquele que faz a revoada de passarinho e nenhum resolve para trás, entende? Então a gente acessa naquela hora, naquele momento, aquelas informações. A pessoa migra do lado esquerdo para o lado direito, ela começa a sentir. Sem incorporação, você não tem nada disso. Ela começa a sentir no corpo dela, ela sente os efeitos. Eu faço tudo oculto. Hoje em dia, a pessoa não tem personagem nenhum, parece uma escola de doido. Mas eu não quero, eu confio tão grandemente naquela informação que o campo vai trazer, que muitas vezes nem eu sei o que está acontecendo. Eu dou o papel e depois eu olho e faço as frases de cura. A partir do momento que você sentiu aquela situação, vivenciou, trouxe aquela memória, fundiu-se ao trauma na sessão de constelação, é feito através de umas frases de cura que reverberam na pessoa que solta. Essa é a grande magia que acontece, né? Tá ali, você tá num campo informacional, não é ciência, é fenômeno. Então, para quem quer saber como a constelação funciona, só vivendo para saber, porque não é uma ciência. Então, não me peçam bases científicas, porque ela não é, ela é fenomenologia. E o que acontece? Ela sente naquele momento, vem aquilo. E aí, claro, o bom constelador, ele vai ter técnicas, ele vai colocar, ele vai perceber se aquilo é de uma origem ancestral, ele vai perceber, né? E o que acontece? A pessoa sente, quando ela sente, ela funde. Quando ela percebe, ela fala uma frase que faça sentido para ela, que o constelador indica, aquilo parece que... Então, geralmente, as pessoas saem muito bem. Aí você tem que deixar a pessoa na dela. Não adianta vir no dia seguinte, 1000 perguntas na dela. Eu digo, você acessou sua alma e muita gente. Então, não é para ficar falando, costuramos e espera cicatrizar. Passa uns 10 dias, uns 15 dias, ela tem muita coisa para contar. Aí parece mágico, eu falo, anota tudo, é muito engraçado. Não, você não sabe, a minha mãe ligou, eu fiz tal coisa, apareceu tal oportunidade, eu consegui conversar de tal jeito com meu namorado.
é muito Vai desatando rápido. nós, bloqueios. É muito rápido e a pessoa tem uma sensação. Aí ela fala assim, mas isso foi a constelação, por isso que nunca mais eu deixo assim. Antigamente eu fazia a constelação e geralmente a pessoa vai numa outra técnica, ela nem fechava o trabalho comigo e nem me dava o crédito, por exemplo, que não é o meu, né? Eu digo da técnica, né? Sendo. E com isso não. Com essas sessões, que no meu caso, porque é o meu jeito de atender, eu fico por pouco tempo. Comigo é uma terapia breve. Né? Porque depois a pessoa vai recontar algumas coisas que eu já ouvi, aí eu já não sou mais um bom instrumento. Eu prefiro agir só no crescente. O que acontece? Ela consegue trazer para o consciente e aí ela volta, quer dizer, ela volta para o lado esquerdo, trouxe para o consciente, ela adota novas ações e vai vendo o resultado das ações dela. Quer dizer, Nossa, fecha, né? fecha o ciclo, né? Então, assim, é o pé no chão e a pá na mão. Quem fala é a Isabela, uma outra consteladora maravilhosa. Eu adoro essa frase. É pé no chão e pá na mão. Então, vamos lá abrir novas trincheiras, novos caminhos. Então, é assim que trabalha. Funciona igualmente bem em grupo ou individual. Vai muito da preferência da pessoa, né? Em grupo, tem a beleza, por exemplo, dos representantes, pessoas que nunca conheceram, que nunca estiveram no campo de constelação, elas sentem igual. E aí elas estão lá para servir quem foi apresentar a questão. Então é um exercício de humildade, é um exercício de amorosidade, de não intencionalidade, mas ela também sai transformada de um grupo. Então eu gosto muito disso. E depois nessas terapias, nessas sessões sequentes, né, que a pessoa vem comigo, aí eu posso entrar com outra técnica. E eu gosto muito das técnicas quânticas, né? Então eu vou fazer uma mesa radiônica, vou aplicar comandos quânticos, que aí é o meu lado mais multidimensional. Mas, e por que isso? Simplesmente porque hoje nós temos muitos recursos terapêuticos e eles se traduzem de acordo com o instrumento, com o canal, uma linguagem que é melhor. Eu me vejo mais confortável falando via constelação. E atuo nisso. E o outro que atua no Theta Healing atua de uma forma, o outro que atua com medicinas atua de uma forma, o psicólogo que atua na palavra atua de outra forma. Quer dizer, tem tanta coisa boa disponível. Eu falo para as pessoas, basta querer. Numa postura Adulta. Né? Aprendi. Uma postura Adulta, vou resolver. Não é? Né? Não é? Quero ver. É simples, é só você pegar um exemplo prático da sua vida, um relacionamento, coisas que nos maltratam. Vamos falar das dores humanas, né? E muitas vezes você fica ali, ruminando. Quando você chega numa postura adulta, né? Que é muito legal, falando sobre relacionamento, eu posso usar a mesa. Relacionamento só dá certo, Luiz, se eu vou 50% e você, ó. Você tá... Isso. Aí a gente se encontra aqui. Você já imaginou muitas vezes o que a pessoa quer? Ela quer dar tudo, não dá. Aí quebra o vinho. Então, muitas vezes é isso. E também nas coisas boas e nas ruins. Deu certo, deu 50% eu, 50% você. E deu errado, 50% você, 50% eu. Fica mais fácil para a vida acontecer, né? Então essa é a terceira regra, na terceira lei da constelação, que é do equilíbrio de troca, fala muito sobre isso. E eu acho que é onde a gente somos seres relacionais, como a gente precisa do outro, né? Então, quando a gente consegue ter uma postura adulta, às vezes naquilo que nos machuca, nós estávamos conversando há pouco, nada, como constelador, eu sei que nada que está no campo é sem querer, mas como a história do Lucas, que está aqui nos apoiando, muito obrigada, Lucas, é exatamente isso, olha, mudou a postura, o papo correu de uma forma mais adulta, a relação se restabelece num outro patamar. Né? E muitas vezes as pessoas não, elas insistem numa birra, mesmo dentro do corporativo, por Deus, né? O jardim da infância. Nossa. O jardim da infância é um jogo de poder imenso, aí depois as pessoas estão infelizes, ficam mais tempo ali, às vezes vibrando coisas ruins, e tendo que tomar remédio, num grau de ansiedade. Eu tenho uma frase que rege a minha vida. Tudo pode ser mais simples. Exatamente. Tudo pode ser mais simples. Eu acho graça que às vezes eu ponho pessoas para me representar no culto, no campo, para ver como eu tô, né?
E é muito Você faz isso também? Faço, mas sem fazer alterações. Eu não faço as frases. Quando eu me constelo, por exemplo, e me constelo, não muito, não tenho muitas constelações, mas quando preciso eu uso outras profissionais, Valéria Branco, Neida Siqueto, amigas queridas, pessoas a quem eu amo profundamente, porque eu, como um ser homeopático, eu acredito que o outro vai ser um bom instrumento para mim. Se eu vou fazer qualquer alteração com a minha própria cabeça, mas às vezes eu vejo, eu ponho uma situação, é muito engraçado, aí o personagem aparece meio dançando e muitas vezes a pessoa fala alguma coisa sobre simplicidade. Porque é a frase da minha vida, tudo pode ser mais simples. Está começando a ficar muito complexo e vai dar ruim. Tem o pajé que falou uma vez. Adoro essa história do pajé. Não pensa muito que dói a cabeça. Cara, depressão, ansiedade, as doenças do planeta maiores, a gente fica pensando ou no futuro ou no passado. Não é? É tão simples, não pensa muito e dói a cabeça. Mas que Cara, eu fofo! fui maravilhoso, eu fui pro além dessa fase. Eu falei, gente, ele matou a charada da humanidade. Porque é óbvio, né? Essa caixa que a gente tem aqui, ela é preciosa. O pensar, ele é precioso, ele é maravilhoso, mas não é só aqui que as coisas acontecem. Obviamente, esse ciclo do pensar, sentir e agir, ele tem que estar sempre circulando na sua vida, né? Porque muitas vezes se você fica só aqui, é péssimo. Olha, você pensa num processo de escuta, que eu acho que hoje as pessoas elas gostam muito da comunicação, elas gostam do parlatório, mas elas não sabem, por exemplo, que o processo de escuta ele é fundamental na comunicação, porque a maioria está operando no primeiro nível. Qual é o primeiro nível? Vai falando aí que eu estou fingindo que eu estou escutando. Ela está no download, ela já tem uma resposta para te dar. Ela não está abrindo nada nela para que ela abra a mão do julgamento para escutar algo diferente e veja como isso impacta nela e ir descendo no nível, sentir aquilo que você falou e de repente numa escuta regenerativa criar algo que é novo. Foi muito do que a gente fez lá no seu espaço. Naquele dia, você e a Bárbara, quer dizer, não tem problema nenhum que você discute. Vamos ouvir de novo, vamos prestar atenção de novo e de repente uma nova conversa aparece. Né? Então, assim, não é só aqui. Essa caixa ela é ótima, mas não dá só para ficar no cabeção, né? Não dá. E o que está fritando todo mundo é isso, né? Luiz, né? Eu sou muito orgânico, sabe? Acontece o que tem que acontecer naquele momento. E como você disse aquele dia lá em casa, aquele exemplo, quem não estava participando, de repente fala uma frase que cai a ficha de uma coisa que eu tinha aqui dentro, que eu nem sabia, né? Entre aspas, Não é? dispara um negócio e eu falo, gente, isso é a solução da minha angústia, do meu problema. Exato. Né? Baixar as barreiras, A barreira né? do racional, deixa a coisa fluir, né? E está criando muita expectativa. Energia. A gente percebe claramente hoje nos relacionamentos essa liquidez que está em campo, está trazendo um sofrimento imenso às pessoas. Não sei se você concorda, mas isso aí me remete assim. Hoje o pessoal quer receber só. Ninguém dá, ninguém quer dar. Primeiro você me dá, depois eu recebo. Quer uma frase de constelação para isso? Quero, fala. Na vida, até para a gente chegar como adulto, né? A plenitude é você sair de tomador para doador. Isso é a vida adulta. Tem uma frase do xamanismo que fala que nós viemos aqui para curar. Né? Curar, né? Eu me curando é o que você faz, acredito eu. E eu também. Você foi para a constelação, por assim dizer, para se curar, né? Sim. Por assim dizer. Sim, E tinham pares que me ajudaram nesse percurso. Não é solitário. Não é. Uma imagem que eu dei para isso é uma espiral e todo mundo com a mão dada, né? Alguém tá me puxando, eu tô puxando alguém que tá puxando alguém que tá sendo puxado. E vai. E nada. E olha que legal, porque você tá. Alguém que tá acima, né? Que não adianta nada você empurrar a pessoa, né? Você vai empurrar, não adianta, né? Eu sempre digo, a cura pode ser em egrégora, né? A salvação é individual, você vai escolher se quer ou não, né? Salvação entre aspas, né? Eu só estou usando um termo para ficar diferente do que cura.
Mas a cura ela pode ser em egrégora, nós podemos caminhar com isso, aí depois você fique no seu templo interno, Sim. absorva, sinta organicamente. Eu gostei disso. Eu procuro. é, uma coisa que eu aprendi foi na floresta, a primeira vez que eu fui. Eu estava sentado né, em círculos, muitos índios, né, homens, e aí depois do almoço, não sei o que, aquele sol, e trocando ideia com o cacique, pajé, todo mundo, guerreiros também, tudo. Aí de repente, naquele círculo grande, tinha umas 20, 30, o cara que estava do meu lado, ele deita e dorme. Eles têm uma conexão com a terra extrema, quer dizer, não dá para falar. Ele simplesmente deitou e dormiu lá na terra, do jeito que tava. Ele pirou, que nem criança, ele pôs a mãozinha assim, puf. E eu lá, né? Aí o outro pá, lá, botou na tomba lá, sabe? Aí o outro deitou. E o outro deitou e tudo bem, e é um papo rolando como se nada tivesse acontecendo. Aí esse cara que tava do meu lado, depois de uns 15, 20 minutos, aquela cochiladinha depois do almoço, sabe? Ele levanta, esfrega os olhos assim, e. Não, porque eu entro no papo como se nada tivesse Você tá falando acontecendo. Tô sério? falando E sério. ele entrou assim, na hora certa? E falando. Aí eu falei, gente, isso que é respeito pelo ser. Tá com sono, dorme, tá com fome, come, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E hoje a gente, nesse mundo de regras, horários, e você não almoça meio-dia numa empresa porque tá com fome. Né? Você almoça meio-dia porque é o horário de almoçar. Isso é um relógio biológico, seu sistema todo altera-se por conta disso. Né? Isso você não percebe, porque é assim Verdade. mesmo. E não é assim mesmo, sabe? Então eu procuro honrar o meu ser, entendeu? Essa permissão que dá. Isso a natureza nos conecta grandemente. As pessoas muitas vezes me perguntam qual a minha recomendação. Bom, eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou sempre estudando, fazendo curso, porque me relaxa. Mas aí é uma outra coisa. Isso é meu, eu sou um Enneagrama 6, quem sabe... Essa é uma outra técnica terapêutica, porque me relaxa. Mas, na verdade, é o seguinte... estar presente no que se faz, porque às vezes uma pessoa é muito ativa, ela não consegue ficar muito parada numa meditação, mas ela está ouvindo a música que ela adora e está lavando louça, e aquilo já está meditando. Exato. E a conexão com a natureza, né? Às vezes é uma coisa tão próxima, eu sei que vão ouvir a gente tanto no Brasil quanto no mundo, mas aqui em São Paulo, a gente tem o Parque do Ibirapuera. Eu não sei, aquilo é um lugar mágico, assim, e são várias histórias sensacionais acontecendo ao mesmo tempo. Aí você olha, tá ali no cachorro, o outro estendeu a toalha, o outro tá jogando bola, o outro tá... E assim, são tantos inputs que a natureza te dá, e ali você vê, por isso que tem uma... E fora isso, né, se você puder sair um pouquinho, ficar reservado um pouquinho, observar como a cachoeira cai, como o sol nasce, como a lua aparece, como o mato... Né? Então, os pássaros cantam, né? A que horas? E o que acontece? Né? O ciclo da lua, né? O nosso calendário, existem as 13 luas, o nosso calendário nem sempre respeita, então tem muita gente que estuda um pouquinho sobre as 13 luas para entender os ciclos, né? Porque muitas vezes a gente se sente completamente fora, porque realmente às vezes está num ciclo mais orgânico e não conseguiu ainda adaptar. É curioso isso, né? É muito curioso. A gente muitas vezes você não tá na sua plena potência. E aí você começa fica mais simples se você adere ao que o coletivo está fazendo e está falando. E você perde a sua capacidade. Só perde a sua capacidade de escuta, a sua capacidade de interação, a sua capacidade de ser um agente social. Quer dizer, de estar bem na sociedade, se comportar em prol. Eu sempre digo, o que é que você está disposto a perder para que todos ganhem? A gente está sempre falando do discurso do mais e mais e mais, mas o que é que eu posso abrir mão? O que é que você está disposto a perder para que todos ganhem? Uma sociedade, ela vai melhor se ela fizer isso, entende? E se você achar que você vai esperar isso dos governos... Tudo são estruturas que são extremamente necessárias para a nossa vida, mas que podem e devem ser alteradas através do nosso pensar. Nós também somos seres que estamos integrados, né, Luiz? Eu acho que a espiritualidade na montanha não combina mais com os dias de hoje. Não, vou meditar no Tibete, na montanha. Nós estamos precisando de vida aqui. Espiritualidade é coerência.
é congruência. Espiritualidade não é ser melhor ou pior, ou estar acima, ou ver as coisas. Você é coerente na sua vida de uma forma geral. Você é coerente com aquilo que você pensa, com o que você fala, com a sua saúde, com os seus hábitos. Você é coerente? Você é um ser mais espiritual. Você está mais integrado com todos os teus corpos, mental, emocional, físico e espiritual. E cosmos também, né? Cosmos. Natureza, né? Aquela coisa. Né? E eu sempre aprendo muito, assim, é tão gostoso quando a gente se encontra, que eu queria dar esse relato pessoal mesmo, porque é tanta sabedoria que vem do seu trabalho, o qual eu entendo muito pouco e não vou versar sobre isso, porque não é a minha área, mas é tão gostoso aprender, porque eu sou uma apaixonada pela cultura indígena. Isso é uma coisa que eu também não sei explicar. Eu acho que é algo que eu trago, não sei, né? A gente é só a poeira das estrelas. Seria muito simples se alguma técnica ou nos definisse. A gente não sabe a nossa ordem, né? Eu só sei que no universo a gente é a poeirinha das estrelas. É bom se pensar pequeno, porque aí a gente quer se fazer grande, através do nosso crescer. Mas é muito lindo, sabe? É de uma forma pura, de uma forma simples, de uma forma inteligente, de uma forma orgânica esse saber que você traz pra gente dessa cultura indígena. E eu queria expressar isso publicamente, porque é tão bonito e alimenta tanto. Então, sim, muito obrigada. Gratidão, gratidão a você. Muito mesmo. Todas as vezes, todos os contatos, todas as palestras que eu fui ouvir, um pouquinho dos índios, sobre o que eles faziam e de que forma, sabe? Você cresce muito, porque parece que algo que é muito seu, elementar, que está perdido nos dias de hoje, ganha força. Exatamente. Né? Eu tive a oportunidade de viajar agora em novembro com a minha filha e eu falei, olha, eu não faço questão de nada, mas eu quero visitar a aldeia indígena dos Pataxós, lá em Caraíva. Só isso. O resto a gente faz o que você quer e tá tudo bem. E foi de uma riqueza para ela, entendeu? Perceber primeiro um mundo que eu gosto de ir. Segundo, perceber o quanto essa população tem a acrescentar e nada daquela coisa assim, meu índiozinho de estimação, né? Não, porque a sociedade é o fim, né? Tá. Não, quer manter... Não, eles são... Não, a tecnologia chegou, estudam, mas aquela coisa do básico, então a gente pode viver aquilo com eles, dentro da ritualística deles, bem tranquila, depois almoçarmos juntos, né? E eu percebi o quanto esse saber a deixou impactada, porque ela não tem acesso, e é uma coisa que... É nossa, né? Nossa. Nós somos, né? Nós viemos dali, né? É nosso. Então, o Bert, por exemplo, voltando para a constelação em Brasil, ele diz que a gente tem um problema seríssimo com hierarquia. Porque a gente não consegue validar como a gente chegou até aqui. Nossa, que lindo. Nossa, que lindo. Ele fala. Ele diz, você tem vários... acredita, sim, numa terra que as pessoas buscam, mas ele diz assim, é muito... Para ele era quase elementar, quer dizer, não dava o sim para os índios, o lugar que é deles por direito, porque estavam aqui antes. A ordem precede o amor. Isso. Então, ordenar... A gente está errado. Então, a gente tem um problema hierárquico terrível, né? Porque a gente não aceita, sendo que está tudo aqui, está tudo posto, podia ser lindo, maravilhoso, e a gente não. É lá atrás o problema, bem lá atrás. É. Cris, vamos iniciar o encerramento. Eu, na verdade, podia encerrar agora, que eu estou meio chorando aqui. Foi muito bonito isso que você falou. Lindo. Quero te agradecer muito, assim. Te convidar já agora a queima-roupa para participar de um próximo, quando muita alegria. possível, para a gente desenvolver, você falar mais sobre o seu trabalho. E queria que você falasse um pouco do seu trabalho, como que funciona. Depois passar os contatos aqui para o querido Lucas. Ai, que bom, né? Que delícia. Você tem várias formações, né? Tenho. Fala um pouco disso. Ave Maria, tenho. Primeiro eu também, nossa, te agradeço imenso. Gratidão. Imensamente, e assim, a gente tá para ter essa conversa e nunca tinha, e chegou e falamos assim mesmo, nada, não tem pauta, não tem nada, a gente vai chegar chegando,
Então, assim, eu também sou muito grata e, obviamente, nossa, para qualquer assunto, vou adorar que a gente converse, venham todas as vezes que eu for convidada, com muita honra. Eu sou uma, antes de dizer aquilo que eu tenho como estudo, eu gosto de dizer que eu sou a filha de Manuel e Alfonsina, dois imigrantes. Meu pai é português, minha mãe é italiana, são imigrantes pós-guerra, que vieram conquistar, vieram apenas ter um lugar numa nova terra. Então, eu gosto de deixar isso muito claro, dizer que o Brasil, para nós, é o maior amor, porque nos deu condições que ali a Europa, naquele período, não podia dar. Então, toda vez que eu falo dos meus estudos, eu gosto de fazer essa referência, porque, por exemplo, dentre os portugueses, eu e meu irmão fomos os primeiros a ter o diploma universitário. É uma loucura falar isso, parece muito distante. Obviamente, alguns outros primos, enfim. Isso não nos faz melhor nem pior, mas o que eu quero dizer é a gratidão de ter recebido, de ter feito por merecer, né? Meu pai investiu tanto na gente como estudo, quer dizer, ele tem, acho que até a terceira série, quarta série, não me pergunta ano, terceiro ano e tal. E tem investido nisso, então eu me formei jornalista e com especialização em comunicação empresarial, então eu trabalhei nisso por muitos anos, trabalhei na Unimed, trabalhei no BCN, trabalhei no FTD e trabalhei por muitos anos na Fundação Getúlio Vargas, aí já trabalhando com inovação. E sempre tive o tempo todo que eu estava trabalhando com isso, eu estava estudando gente. Então, foram várias formações. Como eu te disse, tem o coaching, tem a teoria U, que é sensacional, é do MIT, que fala sobre problemas mundiais e nessa forma do sentir. Fiz com a Arauana, que é uma parceira do Otto Scharmer, que é da teoria U. Fiz escultura de corpo. Então, quer dizer, veja como eu fui chegando na constelação. E aí, 3 dias em silêncio. 3 dias em silêncio, num curso e só manifestando as coisas através do sentir, com meditações, foi muito legal. Depois eu fiz constelação. Constelação eu fiz uns 3, 4 cursos. Fiz constelação empresarial também. E aí agora ando fazendo cursos mais na área multidimensional. Então as mesas, os comandos quânticos, enfim, tudo em primeiro lugar para me manter num bom estado, assim, energético, de equilíbrio, e para servir as pessoas, porque a gente está nesse mundo para servir. É isso, então acho que é isso, é poder oferecer para o mundo aquilo que minha biblioteca é capaz de arcar e passar com autenticidade e verdade. Apenas isso. Então acho que a pessoa certa chega porque eu sou um canal para aquele momento da pessoa, nem mais nem menos, então com muita humildade a gente segue. É isso. O meu Insta, né? Aí acho que vocês deixam aqui. A gente vai deixar. Fica aqui embaixo, que mudou agora um pouquinho, mas se não me engano tá constelação familiar.cris, mudou um pouquinho agora. E é isso, eu sigo ao dispor. Gratidão. E para encerrar com o Cris, fala alguma coisa, deixa uma mensagem para todos. Deixo. Eu gosto de dizer que você é único, ninguém é igual a você, nem na forma que escreve, é por isso que a gente tem o nosso registro e que é possível sim deixar uma assinatura energética nesse mundo, baseada em primeiro lugar na sua satisfação, no seu bem-estar, e quando a sua taça estiver assim bem cheinha de amor, que você possa espraiar também para todos em seu redor. É isso, eu acho que o amor é a melhor e maior ferramenta que a gente tem nesse mundo. É isso. Gratidão, Cris, e até a próxima.